Boa tarde, família Conectados pela Fé. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria a gente unidos novamente em mais um final de semana, né, irmã? Mais um final de semana e mais um cenário novo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde para você que está em casa. Hoje tem muita coisa boa que a gente vai acompanhar, muita vida, muita santidade para a gente se inspirar nesse dia. Exatamente. Nós continuamos aqui na cidade de São Paulo. Se você não assistiu o programa passado, depois já entra lá no YouTube que você já vai conseguir assistir também, viu? Mas onde a gente está, irmã? Tem uma imagem aqui atrás que já remete um pouquinho ao lugar onde a gente está. Nós continuamos em São Paulo, hoje no Liceu Coração de Jesus, que é uma das obras de Dom Bosco, né? Uma obra salesiana aqui em São Paulo. E tem não só o colégio, mas tem muita coisa bonita que a gente vai mostrar para vocês acompanharem com a gente aqui em casa. Tem um museu, tem esse colégio, tem um santuário lindíssimo do Coração de Jesus, então tem muita coisa boa. O programa tá só começando, bora lá! E a gente está aqui nesse lugar especial, inspirado por Dom Bosco, para conhecer um pouquinho quem é ele, mas também com um convidado especial que é o Padre Alci. A gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, né, Letícia? Isso mesmo, Padre, seja muito bem-vindo ao nosso Conectados pela Fé. É uma alegria a gente estar aqui hoje, viu? E para começar, vamos contar para o pessoal de casa um pouquinho sobre Dom Bosco. Quem foi Dom Bosco? Dom Bosco foi um jovem como todos nós, né? Somos jovens, né, irmã? Mas que desde pequeno ele tinha essa sensibilidade, né? A abertura, essa conexão com a fé, com o amor de Deus. Dom Bosco perdeu o pai muito cedo, era um jovem camponês, né? Portanto, trabalhava na roça, mas através da sua mãe, dos ensinamentos, ele foi crescendo na fé. E esse desejo imenso por corresponder ao amor de Deus, né? Então é quando Dom Bosco começa aos domingos ele ia ouvir os sermões dos padres e depois ele traduzia esses sermões de uma forma simples, numa linguagem das crianças, dos adolescentes da época. Então Dom Bosco fazia mágicas para atrair essas crianças, esses adolescentes. Ele andava na corda bamba, né? E com isso Dom Bosco passava a mensagem de Jesus Cristo, né? Então ele nasceu no dia 16 de agosto, né, de 1815, e Dom Bosco foi esse grande pai da juventude, porque desde pequeno, com dificuldades, né, ele perdeu também, além da perda do pai, a dificuldade de estudos na época, mas ele não mediu esforços e, conectado na fé, ele então responde o seu chamado. Muito bem. Ele tem muito a ver realmente com a juventude, né? É uma inspiração para cada um de nós. Mas vocês são chamados salesianos. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que tem Dom Bosco a ver com o nome salesianos, né? Salesianos por causa da devoção de Dom Bosco, de São Francisco de Sales, né? Da bondade de São Francisco de Sales. Então Dom Bosco, nós nos chamamos bosquianos, né? Chamamos salesianos por causa dessa devoção que Dom Bosco teve junto com São Francisco de Sales. Muito bem, é uma inspiração para nós também, né? Com certeza, e ele também é inspiração de várias obras, principalmente na educação, né, Padre? Eu queria que o senhor contasse para o pessoal de casa um pouquinho dessa importância, da ligação de Dom Bosco com a educação. Então Dom Bosco é reconhecido na educação através do seu sistema preventivo, que ele se chama, né? Que é baseado no tripé razão, religião e amorevolezza, né? A razão, porque Dom Bosco diz que a educação é obra do coração, ou seja, nós precisamos dar sentido. A conexão da fé, a conexão do amor se dá através dos sentidos, né? Então, o carisma salesiano se baseia no sistema preventivo. E a educação é feita pelo coração justamente baseado nesse tripé. A religião nos valores cristãos, que nós prezamos muito. E por ser valores não são teorias, são prática. O ser salesiano se dá no pátio, na maneira de ser, na maneira de se comportar, nessa conexão, nesse contato real com os jovens, adolescentes e crianças. E depois, amorevolezza é uma palavra italiana, né, que se chama carinho, amor, que veio justamente de São Francisco de Sales também, nessa bondade. Dom Bosco diz de São Francisco de Sales, é mais fácil atrair uma abelha com um goto de mel
do que com barril de vinagre, né? Então, é baseado nesse tripé e na realidade que Dom Bosco vivia, então começa o surgimento dos oratórios, com as oficinas, e Dom Bosco, vendo a necessidade daqueles jovens daquela época, ele busca responder a essa realidade difícil, né? Então, ele vai criando os oratórios. E no início os oratórios não são só espaço, porque teve muita dificuldade. Dom Bosco não tinha dinheiro, então era próximo ao cemitério, próximo a um prostíbulo, mas o oratório é o jeito de ser salesiano, o coração salesiano que pulsa através desse tripé que é a razão, religião e amor-evolenza. Que lindo, né, padre? Para continuar conhecendo um pouquinho sobre a história de Dom Bosco, a gente vai conhecer aqui o museu, que eles guardam tudo com muito carinho sobre a história desse lugar onde a gente está, e é para lá que a gente vai agora. E agora nós chegamos no Museu da Obra Salesiana no Brasil. O Marcos já está aqui do nosso ladinho, porque ele quem vai acompanhar aqui o nosso passeio. E Marcos, para a gente começar, essa obra aqui ao meu lado é de grande importância aqui para o museu, né? É verdade, essa é uma das obras mais importantes que a gente tem aqui no museu. Esse é um quadro que foi pintado, né, e a pedido de Dom Bosco, e ele chegou no Brasil em 1884 e aqui no colégio ele chegou em 1885 para a inauguração. E aí a gente até brinca, né? Qualquer coisa que acontecer neste museu é a primeira obra que a gente tem que salvar, porque ela é única. Olha que legal, então foi um presente de Dom Bosco para o museu. É um presente de Dom Bosco para o museu. Na verdade, é um presente de Dom Bosco para a escola, né? O museu ele veio um pouco depois, mas para a inauguração da escola, ele foi o nosso grande presente. Não, porque a presença dele aqui também, né? Acho que ele, como um santo educador, ele quis se fazer presente. E a gente está vendo tanta coisa bonita nesse museu. Como surgiu a ideia, então, de ter um museu aqui? Se foi logo no começo, se foi depois? Como é que foram se juntando as peças até que se chegue no que a gente vê aqui hoje? Então, irmã, essa coleção que nós temos aqui hoje, né? A gente fala que é uma coleção que vem desde a fundação do colégio, né? 1886, 1887, quando os padres começaram a juntar algumas peças, né? Grande parte do acervo que nós temos aqui foram peças doadas pelos pais de alunos, né, para utilização nas aulas, e muitos objetos também foram comprados pelos padres por conta de uma determinação, né, do governo do estado, quando a escola ela abre o curso secundário, né? Então era uma normativa do governo, né? As escolas tinham que ter um limite de objetos para poder ilustrar essas aulas, né, que a gente vai ver mais para frente. E eu brinco, né, que agora, 2023, né, a gente vai completar 15 anos, então são festas, né? A gente está aí num período de festas, comemorações. Com certeza, e a gente está só numa pequena parte aqui do museu, mas ali ao lado tem outra sala com mais curiosidades, é para lá que a gente vai. Vamos? E olha só que sala bonita que a gente chegou aqui, com todos esses objetos que são guardados com certeza com tanto carinho, e eles têm uma história também, né? A gente falava ali que os pais, as famílias sempre participaram da construção, e aí você falou que eles participam efetivamente da construção mesmo. Como é um pouquinho da história desses objetos? Então, aqui nós temos, né, objetos que representam um pouco, né, dessa questão da liturgia, aqui dentro do espaço expositivo. Mas uma peça que eu gosto muito de destacar é este altar aqui, porque foi feito pelos alunos na época que nós tínhamos as escolas profissionalizantes. Então, acho que dá para ver os detalhes, né, de como era feito, e tudo isso feito à mão, né? Então, esse é uma das peças, né, desta parte aqui, uma das mais bonitas, mais... É muito bonito de ver também que todos ajudam a manter a história, que eu acho que é o mais especial de tudo. E para o pessoal de casa que está assistindo a gente, que está curioso, mas e a visita? Como é que funciona? Ela é dividida em setores? Quem pode vir visitar o museu? Então,
Primeiro, a questão do agendamento, né? O agendamento é aberto para todo mundo. Quem quiser fazer a visita pode entrar no nosso site, mosb.salesianossp.org.br, e aí entrar na aba de Agende a Visita. O museu, a visita ela se divide em 3 momentos, né? Então a gente tem o primeiro momento, que é do acolhimento, onde a gente convida as pessoas a refletirem um pouco, né, sobre o que é o Museu da Obra Salesiana no Brasil. Então, dialogar um pouco, né, sobre o que é um museu, o que é obra, o próprio nome salesiano mesmo, né, que muitas pessoas acabam não sabendo o significado. O segundo momento é um momento mais aberto, então a gente convida os visitantes, né, a explorarem um pouco desse espaço. E o terceiro momento, que é um momento de fechamento da visita, dependendo da idade, ela acaba sendo uma visita mais lúdica, né? Então, com crianças, a gente fecha com um jogo temático, né? Alguma proposta nesse sentido, para fixar também um pouco, né, do que elas viram aqui. E o público mais adulto, a gente encerra com um diálogo mesmo, para saber o que eles acharam do espaço, né? Muito obrigada por apresentar pra gente o museu, porque olha, Dom Bosco é inspiração para muitas áreas, inclusive para educação, e é para lá que a gente vai agora. E agora, olha, nós vamos caminhar pelo pátio do Liceu, para a gente poder contar um pouquinho dessa história, dessa ligação de Dom Bosco com a educação, mas principalmente sobre este local que faz parte da história de São Paulo, né, Mar? É verdade. Esse a gente fala que é um prédio muito emblemático, né, e muito significativo para a nossa cidade, porque ele é um prédio tombado, né? Ele é um patrimônio aqui da cidade de São Paulo. Ele é tombado pelo Condefat, pelo Compresp, né? Então ele tem uma importância muito grande para nós, né, por conta disso. Com certeza, é um sinal muito bonito também de que a obra de Dom Bosco continua aqui viva, né? E é bonito também a gente perceber que eles seguem mais ou menos a mesma estrutura também, né? Em relação ao prédio tombado, a um prédio histórico. E aí você percebe então que as famílias participam e eles vão de geração em geração por aqui. Isso, exatamente. Tanto que aos finais de semana a gente tem os oratórios, né? Aos sábados, né? Para quem vê esse prédio, né, somente com os alunos na semana, no final de semana fica o convite para quem quiser participar também. Nós temos os oratórios, que era uma prática de Dom Bosco, né? Então, sempre a partir das 14h, né, os jovens estão convidados a participarem aqui do nosso oratório, e com jogos, né, com todas as questões, né, mesmo do oratório de Dom Bosco, né? Perceber que continua viva ainda, né? Continua viva, é uma prática. É muito legal também a gente falar sobre a estrutura, porque os colégios salesianos sempre tem esses corredores largos, a quadra, um momento que parece que a gente está numa praça para encontrar e estar num lugar gostoso com os amigos, com a família. Esse é o objetivo, né, Mar? Esse é o objetivo. Aqui é como se fosse um oásis no meio do caos, né? É o que a gente fala. Quem passa por fora nem imagina que aqui dentro é toda essa tranquilidade, né? E isso é comum das casas salesianas, né? Todas elas seguem um pouco desse modelo, que foi um modelo pensado pelo próprio Dom Bosco. Que lindo. E a gente, com certeza, isso faz parte da vida de cada um dos jovens que passam por aqui. Eles levam a marca dessa história, né, do carisma salesiano. E a gente vai conhecer daqui a pouquinho um jovem também para falar um pouquinho sobre essas marcas desse carisma na vida dele e com certeza na nossa vida também. Vai marcar a vida de todo mundo que passou por aqui, de quem conhece Dom Bosco e quer seguir a inspiração da vida dele. Com certeza. O Luiz já chegou, a gente vai encontrar com ele e eu vou contar para vocês. Eu estudei numa escola salesiana, então quando eu cheguei aqui, apesar de ser em outra cidade, o meu coração ficou quentinho, me lembrou a minha época do Instituto São José na cidade de São José dos Campos. Agora bora encontrar o Luiz. O Luiz já tá aqui, a gente já até sentou pra gente conversar, pra ele contar um pouquinho da história dele, que é longa com os salesianos, e hoje ele é aspirante, certo, Luiz? Isso mesmo, sou aspirante aí na turma de 2023, né? Estamos vivendo essa experiência nova
E seja o que Deus quiser, vamos embora. Conta pra gente um pouquinho da sua história, de tudo que você já vivenciou com os salesianos e como é que foi o seu chamado, né, irmã? A minha vivência com os salesianos foi muito boa. Eu iniciei com 5 anos, né? Fiz creche, obra social, centro social, fui voluntário, fui coordenador de grupos de coroinha, acólitos. Então tive uma grande experiência nos salesianos. Tive meu primeiro chamado para fazer a experiência vocacional aos 14 para 15 anos. Fiz 2 anos dessa experiência, acabou que não era aquele momento. E há 2 anos atrás eu resolvi voltar a fazer essa experiência e hoje eu dei meu sim, estou aqui no aspirantado. Muito bem. É bonito também para perceber que a gente faz um caminho, não é? Não é que a gente já nasce. Tem muita gente que acha que é assim, fala, mas você já nasceu querendo ser irmã? Como é que foi o seu caminho? E esse caminho vai sendo confirmado aos poucos, né? E também com a sua identificação com o carisma que é de Dom Bosco. E o que na vida de Dom Bosco te inspira e te faz querer seguir esse carisma? Acho que o ensinamento, né? Ele saber ouvir os jovens, saber partilhar momentos, né? Aconselhar quando tem que ser aconselhado. E principalmente, Dom Bosco, ele tinha um grande diferencial dele, era que quando ele tinha alguns problemas, eram os momentos que ele estava mais feliz na vida dele. E eu, nesse decorrer desses anos, eu acabei colocando isso na minha vida. Então, às vezes, quando eu tô com algum problema, eu procuro estar mais alegre ainda do que eu sempre sou, né? Porque eu sou muito extrovertido, a galera que me conhece sabe, passa até dos limites, mas acho que é isso, né? Isso que foi meu chamado, esse foi meu diferencial. E encontrar alegria em todos os momentos, é muito bonito, realmente. E eu acho que é muito legal, aproveitando já que você está falando sobre a alegria em momentos difíceis, que você pudesse dar um conselho para todos os jovens que estão nos assistindo, porque a vida é assim, né? Nem sempre a gente vai conseguir tudo que a gente quer, mas a gente precisa seguir firme na alegria para que tudo aconteça e no final a gente entenda o porquê a gente passou por aquilo, né? Eu acho que para todos os jovens, né, o mais importante é viver o momento, né? Às vezes a gente tá pensando numa coisa que a gente quer, mas às vezes não é aquele momento. Então a gente tem que deixar no tempo de Deus, deixar na mão de Deus. E como dizia Nossa Senhora Auxiliadora para Dom Bosco, ao seu tempo tudo compreenderás. Então, vivencie aquilo que está acontecendo com você. Se não for naquele momento, vai ter um momento certo. Às vezes não vai ser aquela sua melhor decisão naquela hora. E tudo é um processo na vida, né? A gente falava um pouquinho sobre as fases da formação. Você está entrando agora, né? Então aquele desejo todo de servir a Deus, também de conhecer um pouquinho mais sobre a família salesiana, entender se é isso que realmente Deus quer para você, para que as pessoas de casa entendam um pouquinho quais são as etapas da formação até você falar, agora sim eu sou salesiano. Então, nosso primeiro ano é aqui em São Carlos, né? Que é o aspirantado. Segundo ano, que é o pré-noviço, também aqui em São Carlos. O terceiro ano é onde a gente se prepara para os nossos primeiros votos, que aí a gente já está, assim, com 95% da certeza que é querer ser salesiano, né? Só que é fora de São Paulo, é em Jaboatão dos Guararapes. E lá é uma etapa formativa diferente. Nesses 2 primeiros anos a gente consegue sair para casa, visitar nossa família. E lá é um ano mais de estudo, de aprofundamento na vida religiosa mesmo, né? Após isso, feitos os nossos primeiros votos, começamos a filosofia aqui em Lorena. E lá vivemos durante 3 anos, né? Na etapa formativa, mas sempre ali em alguma pastoral, onde o diretor da casa indica a gente. Após isso, vivemos a etapa que é o tirocínio, que são os 2 anos de assistência antes de ir para teologia, que aí fica a critério do nosso inspetor para qual caso ele irá mandar a gente, né? E a última etapa formativa, para quem quer ser salesiano padre, é lá na Lapa, né? São 4 anos de teologia. E para aqueles que querem ser salesianos irmãos, no México. Olha que legal, é uma caminhada longa. Você aí de casa que talvez não conhecia, não é assim da noite pro dia, né, gente? E como é que tá a expectativa de tudo isso que você vai viver, de todos esses anos de caminhada, de trajetória? Porque você tá só começando, né? Então, eu pensei muito, né? Sempre tem aquele momento de crise que a gente tem. Mas acho que nesses momentos é onde a gente tem que ter mais aquela vontade de oração, orar, pensar, conversar com o seu próprio diretor espiritual, conversar com o diretor da casa, o assistente que está acompanhando o grupo. Mas também tem aquelas coisas que a gente tem que aprender, né, durante a formação, que é viver em comunidade, saber
o problema que seu irmão de comunidade tem, o que você se dedica mais a fazer, o que você tem que fazer mais. Igual eu sou mais extrovertido, então tem coisas ali no oratório que eu não vou ter problema, mas na formação eu acho que eu vou ter um pouquinho de problema, que eu não gosto de estudar muito. Mas aí é critérios, né, que a gente tem que ir absorvendo isso. Então eu partilhando com meu irmão, que não se dá muito bem ali no oratório, ele partilhando os momentos dele de estudo comigo também. Então eu acredito que na vida, não só religiosa, mas na nossa vida também é isso. Partilhar momentos em que a gente é bom e aprender em coisas que a gente não é tão bom. Com certeza. E olha só, depois desse depoimento tão especial do Luiz, chegou a hora da gente conhecer a igreja, porque tem aqui uma igreja dentro do liceu. Sagrado Coração de Jesus, uma igreja linda. Inclusive a devoção ao Coração de Jesus também chegou em São Paulo juntinho ali com Dom Bosco, né? Ele que, na verdade, quis colocar aqui esse santuário, e a gente vai conhecer um pouquinho agora dessa devoção. E também, até porque o santuário do Sagrado Coração, né, o Coração de Jesus, ele acompanha todos os formandos, né? A gente aprende isso hoje também, que ele acompanha todas as casas de formação. Então que seja também a sua inspiração, né, para sua caminhada. O Sagrado Coração de Jesus é alguém que nos acompanha, que eu tenho um carinho muito grande também, e a gente vai conhecer agora juntinho. Bora pra lá! E a gente está agora nesse lugar aqui muito bonito, muito especial, para conhecer um pouquinho mais da história desse lugar e da importância que tem para a cidade. Você podia começar contando para nós, então, desde quando começou, dessa história um pouquinho, né, de como foi feito e pensado essa capela, esse santuário? Claro, com certeza, irmã. Então, inicialmente, né, o santuário, a capela, na verdade, né, não era para ter sido construída aqui. Quando surge essa possibilidade, né, de fazer uma homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, os irmãos vicentinos, eles tinham em mente, né, que a construção fosse feita próximo da região da Santa Efigênia, da Praça da Sé. Mas o bispo da época, né, que era o Dom Lino Deodato, ele pede, né, para os vicentinos procurarem outro lugar, por conta da grande quantidade de templos religiosos que já tinham ali na região. Então os vicentinos, eles saem nessa busca, né, por um terreno, e eles acabam adquirindo este terreno que nós estamos aqui hoje. Então em 1878, né, é lançada a pedra fundamental e dá início à construção da capela, né, que hoje é o nosso santuário, né? E é um santuário cheio de características arquitetônicas, a gente consegue ver um órgão lá em cima. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa um pouquinho da inspiração para a construção dessa igreja. Então, a inspiração, ela é uma inspiração, né, do santuário, né, lá da Itália, de Roma, e também uma inspiração neorrenascentista, né? E a igreja, ela é cheia de elementos históricos, né? Aqui, por exemplo, nós temos um órgão que foi doado pela baronesa de Tatuí e também reformado pelo conde Eduardo Prates. O nosso altar, né, ele é um altar todo em mármore de Carrara, que veio da Itália e foi doado pela dona Veridiana Prado. A imagem, né, do sagrado que nós temos aqui na torre foi doado pela filha, né, da dona Veridiana Prado. Então, assim, essa é uma igreja, né, um santuário que tem todas essas particularidades, né, e sem contar os altares que são repletos de muitas imagens francesas e, enfim, né, é um santuário muito, muito rico mesmo. Muito bem. É isso, e agora a gente conheceu esse santuário, você aí de casa ficou curioso, ficou com vontade, pode vir conhecer também. O nosso programa já está chegando ao fim, é a hora da bênção, e a gente vai ter uma bênção especial. Muito especial. A gente vai lá agora para um cantinho que tem um jovem que com certeza vocês vão se identificar também.
E agora nós encontramos o padre novamente, o Marcos está aqui ao meu lado. Que delícia foi conhecer um pouquinho mais sobre Dom Bosco, todas as suas obras. E não falta curiosidade por aqui, né, irmã? Não falta, ele já dizia pra gente um pouquinho antes da gente começar aqui a filmar com vocês, que aqui é o corpo de Dom Bosco, né? Na verdade, o corpo em tamanho real. É lógico que o corpo não tá aqui, mas é uma réplica, né? Pra gente lembrar também dessa presença dele. E tem uma curiosidade, porque tem alguém muito especial para os jovens ali atrás também, né, padre? Fruto do carisma salesiano, do ser salesiano, nós temos São Domingos Sávio, que foi aluno, frequentou o oratório de Dom Bosco, e Domingos Sávio chega no oratório dizendo a Dom Bosco que queria ser santo. Quando a gente fala de santidade, todo mundo assusta, né? Às vezes eu falo para as senhoras aqui do santuário, olha, reze para o padre, né? Porque você já é santa. Todo mundo assusta. Mas você, querido e amado jovem, todos nós, a partir do nosso batismo, somos chamados a ser santo. Então, Dom Bosco ensina a Domingos Sávio 3 coisinhas que basta para ser santo. Primeiro, ser amigo de Jesus e de Maria. Ter essa intimidade com Deus. Escutar o que Deus quer de nós. O segundo, Dom Bosco diz que tinha que cumprir bem os deveres. Seja no estudo, seja no trabalho, seja numa pastoral dentro de uma paróquia. Como é bom quando a gente recebe, é recebido com coisas bem feitas, né? Com coisas realizadas de coração, com o melhor que a pessoa pode dar. Então, aquilo que nos é confiado, nós devemos realizar da melhor forma possível. Muito obrigada, é uma inspiração com certeza para todos nós, né? Com certeza. E padre, para finalizar sempre o nosso programa, nós vamos ao pé de Nossa Senhora agradecer. E já que estamos aqui pertinho de Dom Bosco, eu queria que o senhor desse uma bênção para todos os jovens, para todo mundo de casa que está nos assistindo. Darei sim essa bênção, mas de maneira particular para você, querido, amado jovem. Dom Bosco dizia que até o meu último suspiro será por vocês, jovens. Na uma das últimas missas de Dom Bosco disse, se eu tivesse acreditado, eu tinha feito muito mais. Por isso que vamos pedir o auxílio da Virgem para que nos auxilie no nosso caminho de santidade, no nosso caminho de construção do reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chega a vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, intenções e necessidades, por intercessão de São João Bosco, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, padre. Foi uma alegria. Com certeza. E vocês aí de casa, vocês gostaram desses 2 programas especiais aqui na cidade de São Paulo? A gente adorou, né, irmã? Aventura é com a gente. Exatamente. Semana que vem a gente volta para nossa casa, no nosso estúdio, e a gente espera todo mundo. Fiquem com Obrigada. Deus. Um beijo. Até lá. Tchau.